Mais 3 corpos foram retirados de um baiú de Houston, reacendendo temores online sobre o infame assassino do baiú. A polícia afirma que não há criminoso em série à solta, mas, com mais corpos surgindo e as redes sociais agitadas, as perguntas aumentam. Vamos investigar o que realmente está acontecendo nos cursos d'água de Houston. Tudo isso com um ex-agente do FBI e da CIA. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Acompanhamos essa história desde o início e tentamos cobrir todos os novos desdobramentos. Só conseguimos isso graças ao incrível apoio do nosso patrocinador, Morgan. O maior escritório de advocacia de danos pessoais dos Estados Unidos, um escritório com mais de 1.000 advogados que já recuperaram 25 bilhões para mais de 500 mil clientes. Na verdade, só nos últimos meses, um cliente na Flórida recebeu 12 milhões, quando a seguradora havia oferecido apenas 350 mil. Na Pensilvânia, outro cliente ganhou 26 milhões, 40 vezes o valor da seguradora. A Morgan & Morgan torna mais fácil lutar pelo que você merece. Você pode até iniciar uma reivindicação pelo seu celular. Então, se você se machucar, pode iniciar uma reivindicação em forthepeople.com/lateral-LC. Você pode clicar no link abaixo ou escanear o código QR na tela. Um serial killer está descartando corpos em Houston? Essa é a pergunta assustadora. A teoria que explodiu nas redes sociais já faz um tempo. Já falamos sobre isso antes, dado o que acabou de acontecer, sobre o que vamos conversar agora. Essa conversa, naturalmente, continua. Por quê? Porque mais 3 corpos foram encontrados em áreas próximas aos pântanos na semana passada, elevando o total deste ano para 34. Os rumores de um assassino dos pântanos, eles estão ficando mais altos do que nunca. TikTok, Instagram, de usuários e comentaristas que estão apenas postando coisas e tentando se conectar. Os indícios convenceram que algo sinistro está rondando os cursos d'água da cidade. E agora você tem um promotor, talvez o principal promotor de Houston, que está encerrando tudo isso. Ou melhor, tentando encerrar tudo isso, bem firme. Em entrevista à KPRC, afiliada da National Broadcasting Company, o promotor de Harris, Sean Tier, foi categórico. Não há nada, e quero ser absolutamente claro, sugerir que há alguém atuando aqui como um serial killer é uma negação oficial e registrada. Então, se não é um predador, certo? Se não é uma série de predadores, não é um serial killer. Várias pessoas agindo em conjunto. O que está causando esse padrão sombrio de corpos simplesmente aparecendo na praia? As autoridades apontam para o que dizem ser uma combinação devastadora de pessoas em situação de rua em Houston, crises, problemas de saúde mental e o perigo desse ambiente. Estamos falando de mais de 4.000 quilômetros de vias navegáveis, mas aqui está um fato que só alimenta ainda mais os boatos. Isso está gerando muitas perguntas. Isso pode deixar famílias sem respostas, segundo dados do Instituto Médico Legal do Condado de Harris, obtidos pela KPRC-2. Quase 40 dos cerca de 200 corpos encontrados nos baiús de Houston desde 2017 seguem sem identificação. Em certo momento, a causa da morte era oficialmente indeterminada. Isso significa que, após autópsias e investigações, os peritos forenses aparentemente não conseguem afirmar com certeza se foi um acidente, um homicídio ou um caso de autoagressão. Então, isso é uma série trágica de incidentes não relacionados ou a verdade está escondida naquela grande pilha de casos indeterminados? Estamos analisando os dados por trás do drama, a resposta oficial contra o pânico, tentando entender tudo isso mais uma vez. Agora, se você não conhece Houston, aliás, é uma cidade enorme cortada por esses cursos d'água de fluxo lento e muitas vezes turvos, chamados de baiús. Eles fazem parte da paisagem há anos. Corpos já foram encontrados neles, mas a percepção do público mudou recentemente. O medo atual e os rumores online começaram, ao que tudo indica, em setembro do ano passado. Em apenas uma semana, de 15 a 20 de setembro de 2000,
2025, 5 corpos foram achados em diferentes baius da cidade e um sexto em 26 de setembro. Estamos falando do Buffalo Bayou, Brays Bayou e Greens Bayou. Pessoas e locais diferentes em poucos dias. As histórias foram trágicas. Um universitário que tinha medo de água foi visto pela última vez saindo de um bar. Outra cena, aparentemente pulando nesse ritmo acelerado dessas descobertas, uma atrás da outra, foi de arrepiar. Para muitos que viam o noticiário ou navegavam na internet, não parecia coincidência. Tudo começou em 15 de setembro em Brays Bayou, com Jade McKissick, 20 anos, estudante da Universidade de Houston, desaparecida após sair de um bar. Baseamo-nos nas reportagens do Houston Chronicle sobre as idades, mas investigadores afirmaram que, inicialmente, não havia sinais claros de crime. Poucas horas depois, ainda naquele dia, outro corpo foi encontrado em Greens Bayou. Rodney Chapman, de 43 anos. Em 16 de setembro, Seth Hansen, 24 anos, foi encontrado em White Oak Bayou. Em 16 de setembro, Seth Hansen, 24 anos, foi achado em White Oak Bayou. 2 dias depois, em 18 de setembro, um quarto corpo foi encontrado em Buffalo Bayou. Ele era Arnuto Alvarado, de 63 anos, e embora a causa da morte tenha sido posteriormente determinada como toxicidade por metanfetamina e afogamento, a forma da morte foi considerada acidental. No dia 20 de setembro, o quinto corpo, de Michael Rice, 67 anos, foi retirado do Buffalo Bayou. Em 26 de setembro, como mencionei, um sexto corpo foi encontrado no Buffalo Bayou, no centro. A vítima, inicialmente chamada de Jane Doe e descrita como jovem com tatuagem de 888 no pulso, foi depois identificada como Micaela Miller. Então são 5 corpos em 5 dias, 6 no total. Poucos dias depois, houve aquele agrupamento assustador, certo? Pessoas e cursos d'água distintos, tudo em um período muito curto. Isso quebrou o padrão de vê-las como tragédias isoladas. Isso fez a cidade surtar e levou a teoria do assassino do Bayou ao mainstream. Em resposta direta, você teve o prefeito de Houston, John Whitmire, e o chefe de polícia, Noe Diaz, que realizaram uma coletiva de imprensa. Eles foram categóricos, o prefeito olhou para as câmeras e afirmou o seguinte: Deixe-me dizer novamente, não há evidências de que exista um serial killer à solta nas ruas de Houston. Se houvesse, vocês ouviriam isso de mim primeiro. A explicação oficial destaca questões sociais graves, grande população de pessoas em situação de rua em Houston, problemas de saúde mental, abuso de substâncias e a geografia perigosa dos baius. E esse é o pano de fundo tenso que vem se formando há meses. Há um medo público de um padrão, enquanto autoridades insistem que são tragédias não relacionadas, apesar de frequentes. Esse era o status quo, desconfortável. Até a semana passada, quando mais 3 corpos foram encontrados, então isso está renovando essa conversa, esse debate mais uma vez, e é por isso que você está vendo uma nova resposta das autoridades. Então, para ajudar a explicar tudo isso, quero chamar um convidado especial. Aqui está o ex-agente do FBI, oficial da CIA, colaborador da News Nation e autor de O Espião Inesperado. Que currículo impressionante! Tracy Walder. Obrigado por participar. Sempre aprecio sua presença. Já conversamos sobre isso. Acho que desde setembro, quando começamos a ver todos esses corpos se acumulando, e antes mesmo de entrarmos nos novos corpos que foram descobertos. Eu só preciso começar com isso. Ok, a posição oficial versus a percepção pública, certo? A polícia e o prefeito afirmaram várias vezes que não há provas de um serial killer. São incidentes trágicos, porém isolados, motivados por várias questões sociais. Agora, da sua perspectiva investigativa, do seu ponto de vista, quando você ouve a frase "não há evidências", o que isso realmente significa? Em uma situação como essa, o que os investigadores precisariam ver para começar a considerar uma teoria de predador em série? Acho que uma das coisas mais importantes que eles precisariam ver, Jesse, é o mesmo modo de morte, a mesma forma como a pessoa foi morta.
De modo geral, normalmente assassinos em série tendem a matar as pessoas da mesma maneira. Ou deixar marcas registradas, esse tipo de coisa, ou levar objetos. Acho que isso provavelmente seria o principal que as autoridades precisariam ver, porque as pessoas vão olhar para isso e dizer: Ah, certo. Como você define Diogo, o suspeito de assassinato? Aquilo foi um assassinato que foi categorizado e identificado pela área onde os corpos foram encontrados. eu acho que a questão com a Praia de Gilgo é que, no final das contas, eles conseguiram claramente ligar o DNA de Huberman a esses indivíduos. E então, se eles conseguirem encontrar isso, o que eu tenho que ser completamente honesta, eu não acho que vai acontecer em uma situação como essa. Na Praia de Gilgo, as mulheres não estavam submersas. Acredito que, em casos de pessoas encontradas em corpos d'água, muitas evidências forenses se perdem ou se contaminam por isso. Acho que para eles o principal, quando há vários corpos na água, é saber como morreram, mais do que o DNA que poderia ligá-los. Mencionei que no início, muitas dessas mortes eram indeterminadas, mas isso não se aplica a todas. Ainda assim, houve algumas explicações, mas te surpreende ver várias mortes, talvez desse jeito, que são indeterminadas? Você falou da água e de algumas características. Ficou surpreso ao ler sobre isso? Você percebe que muitos desses agrupamentos de mortes eram inicialmente ou por um tempo indeterminados. Pelos meus cálculos, com os dados disponíveis, 19 são indeterminadas, uma está pendente, e agora há um total de 33, um número alto, especialmente entre as indeterminadas. Mais algumas coisas sobre isso, eu acho. Uma das coisas que está deixando as pessoas preocupadas e menos propensas a acreditar, sabe, no prefeito, nas autoridades, nas declarações dos envolvidos, é simplesmente o volume. A quantidade de pessoas que foram retiradas dos baius desde 2019 triplicou. E eu acho que é isso que preocupa muita gente agora. Em relação aos casos indeterminados, eu acho que depende, e não quero ser muito específica sobre quando essas pessoas entraram no Baiô, em que época do ano elas entraram no Baiú. Todas essas coisas vão importar. E, sinceramente, os restos dessas pessoas podem tornar realmente muito, muito difícil determinar como elas foram mortas. Principalmente se não foi uma surra, um tiro ou algo assim. Isso não vai deixar nada nos ossos. Se foi overdose, pode estar degradado e talvez não consigam identificar. E quando você olha para aquele agrupamento de setembro, certo? Você tem pessoas de idades diferentes, gêneros diferentes, de círculos sociais diferentes. Elas são encontradas em diferentes cursos d'água, espalhados por essa cidade enorme. À primeira vista, certo. Isso não tem uma assinatura clássica de serial killer, mas é possível. É possível, Tracy, que você tenha um criminoso que está criando essa variação deliberada justamente para despistar os investigadores? Na minha opinião, com certeza, quero dizer, o Buffalo Bayou abrange cerca de 800 quilômetros só para ter uma ideia, certo? Tipo, não só na cidade de Houston. Buffalo Bayou e Braze Bayou são onde a maioria provavelmente foi encontrada. Existem outros, mas o Braze Bayou tem cerca de 50 quilômetros. Quando você vê algo assim, é uma extensão imensa, né? Então, colocar um corpo em um local diferente, obviamente, seria muito fácil, mas também existem as correntes que movem os corpos. Então, sim, eu acho que tudo é possível. Você nunca quer descartar algo completamente, mas isso pode ser explicado simplesmente pelo tamanho, por isso estamos vendo tantos. Mas é difícil dizer pra gente. É diferente de Austin e do Lago Lady Bird, que tem só 16 quilômetros. Quero entrar nesse novo desenvolvimento que reacendeu essa conversa. Na semana passada, ao começarmos o ano novo, mais 3 corpos foram achados nos baios de Houston em poucos dias, em 22 de dezembro. Um corpo foi retirado do Buffalo Bayou, no centro de Houston. Outro foi encontrado no Braze Bayou, no bairro Pine Valley. Véspera de Natal, 24 de dezembro, um terceiro corpo foi encontrado no Buffalo Bayou, próximo ao bairro Rice Military. Os resultados da autópsia ainda estavam pendentes na última atualização. Isso não é surpreendente, considerando a recente ocorrência, mas, se meus cálculos estiverem certos, o total de corpos encontrados nos baius de Houston em 2025 chega a 34, então quase igualando o total do ano passado, certo? Quer dizer, igualando o total do ano retrasado. Agora, Tracy, isso é um padrão, não é? Que tira o sono das pessoas. Você está falando
sobre um aumento repentino e concentrado nas descobertas. Nós não sabemos exatamente quando um corpo foi deixado naquele local, ou se estamos lidando com um problema, quando alguém fez algo consigo mesmo naquela área, mas 3 corpos em poucos dias. Como investigador, o que isso indica? Acho que isso me mostra que não há motivo real para preocupação. Mas, ao mesmo tempo, como mencionei antes, quando você tem a quantidade de corpos aumentando 3 vezes em relação ao que era em 2019, eu ficaria preocupada se fosse moradora. Esses lugares estão sendo patrulhados corretamente agora? Eu entendo. São centenas e centenas de faixas, quilômetros e quilômetros de terra, eu entendo isso. Mas esses lugares estão sendo patrulhados corretamente? Há uma pessoa mal intencionada por perto, certo? Isso já traz questões sobre a segurança pública. Nem precisa ser um serial killer à solta. Então eu entendo, do ponto de vista da segurança pública, as pessoas ficarem preocupadas. Especialmente quando você tem 3 corpos, basicamente quase 3 dias seguidos, né? Sendo encontrados. E, sinceramente, quando você olha quem são essas pessoas, eu entendo que as idades variam bastante, mas na verdade, só 3 delas são mulheres, o resto são homens. Então, eu acho que as pessoas estão vendo padrões e isso realmente preocupa elas. E para deixar claro, se alguém não está familiarizado com a geografia de lá, se você está ouvindo isso e dizendo, bom, se as autoridades e o prefeito estão tendo que lidar com isso, e há tanto interesse nas redes sociais e especulação, por que não simplesmente dedicar recursos para cercar os baius, para garantir que ninguém se aproxime deles? Ou para garantir que haja uma vigilância cuidadosa do que está acontecendo, ou instalar uma infinidade de câmeras de vigilância, não é tão simples assim, mesmo que isso fosse autorizado, certo? Sem você acertou, sou texana e moro aqui. Os pântanos são muito, muito diferentes. Sim, eles realmente patrulham lá a cavalo, tem esquadrões e unidades dedicadas a isso. Eles patrulham a cavalo, patrulham de bicicleta. Essas não são áreas que você pode patrulhar, sabe, de carro, essas coisas. Certamente eles podem usar drones se quiserem ser um pouco mais eficazes em relação à quantidade de terra que estão cobrindo. Mas isso é diferente do que vemos, talvez, em Chicago, ao redor dos lagos, ou em Austin, certo? Onde é um corpo d'água contido. Então é muito mais fácil colocar câmeras de segurança e esse tipo de coisa. Esses lugares são realmente, realmente difíceis de patrulhar e exigem uma quantidade insana de mão de obra para fazer isso. Agora quero perguntar sobre essa resposta. Em resposta a essas 3 novas descobertas, o promotor do condado de Harris, Sean Tier, deu uma entrevista exclusiva esta semana à KPRC, afiliada da National Broadcasting Company, e a mensagem dele foi um forte eco do que ouvimos em setembro. Agora quero deixar claro o que ele disse, porque ele afirmou, abre aspas, não há nada, e quero ser absolutamente claro, para indicar que há alguém atuando aqui como um serial killer. Existem muitos motivos para essas mortes. Nenhum deles é um serial killer. Ele atribuiu as tragédias ao grande número de pessoas em situação de rua em Houston, aliado a problemas de saúde mental e abuso de substâncias. Ele deu uma explicação física específica, observando, abre aspas, é um fato pouco conhecido, mas quando você entra nos baius, é muito difícil sair. Quando você combina isso com alguém que está sob efeito de alguma substância, alguém que está intoxicado, de alguma forma, isso torna tudo ainda mais difícil. Ele admitiu que, embora às vezes recuperem corpos colocados no baiú de forma criminosa, isso não ocorre com frequência hoje em dia. Tracy, o que você acha dessa explicação e como ele sabe disso? Acho que, respondendo à última parte primeiro, Jesse, acho que esse é o problema e acredito que é por isso que há tanta especulação circulando nas redes sociais e também entre os habitantes de Houston e do Texas. Porque eu acho que o problema é quando você tem 19, 20 desses casos que são atribuídos a causas indeterminadas, e além disso, cerca de 3 ou 4 sendo homicídio. Você só sabe realmente o que aconteceu com talvez 7 dessas pessoas, certo? Pelas autópsias e essas coisas. Então, eu acho complicado ele fazer essa afirmação geral de que sabemos como todos esses indivíduos morreram, todas essas coisas. Quando eles são indeterminados, quando 2 terços deles são indeterminados, é um pouco irresponsável fazer isso. Mas, novamente, claramente eles não estão observando, sabe, os padrões semelhantes de como essas pessoas morreram.
Acredito que muitos casos estejam ligados ao grave problema do sem-teto, saúde mental e dependência de drogas, mas há casos indeterminados, sem explicação clara, pois não é possível fazer exames toxicológicos neles. Então, eu acho que se ele tivesse colocado essa ressalva dessa forma, talvez teria sido recebido um pouco melhor. Ok, eu preciso ser claro sobre uma coisa. Ok, eu vou ser muito claro. Tudo isso pode ser muito verdade. O que ele acabou de dizer pode ser 100% verdade. Mas eu não estou dizendo que ele está mentindo, não estou dizendo que ele está distorcendo. Mas eu tenho que fazer essa pergunta. É possível que, durante o curso de uma investigação, as autoridades, ou sabe, o promotor ou as autoridades, talvez não sejam tão transparentes sobre o que sabem, o que realmente está acontecendo. E porque existe o medo de incitar o público, existe o medo do que essa informação poderia causar. Talvez pudesse prejudicar uma investigação. Eles não querem alertar ninguém, porque talvez já tenham alguém em mente. Isso é possível na sua carreira? Você já viu isso antes? Onde há uma declaração, uma conclusão que é dita ao público. Mesmo assim, o que ocorre nos bastidores é o oposto. Eu definitivamente já vi isso antes, obviamente, porque se você está perto de capturar, quero dizer, nós vimos isso recentemente no caso do tiroteio na Universidade Brown, certo? Eles sabiam. Identificaram o suspeito e só divulgaram informações após sua morte. Isso realmente acontece. Mas eu acho que em um caso como esse, onde você tem um volume maior de pessoas espalhadas por essas grandes extensões de terra, provavelmente seria muito irresponsável para a segurança pública não colocar todas as cartas na mesa, certo? Porque a prefeita, né, a chefe de polícia, elas têm a responsabilidade de manter os habitantes de Houston e os membros do condado de Harris seguros, certo? Esse é o trabalho número um delas. Então, se houver uma questão de segurança pública, se houver um assassino em série à solta, ou se elas tiverem qualquer tipo de suspeita, isso é algo que elas precisam comunicar e que precisam permitir que os moradores se preparem. Mas também porque o público pode ajudar em algo assim, certo? Sem? Bem, quero dizer, na minha opinião, o público tem ajudado em tantos crimes recentemente. E eu acho que eles são uma ferramenta muito crítica e eficaz para pegar os criminosos. Acho que são muito úteis para resolver crimes. Sabe, outra chave para realmente entender isso é que precisamos fazer essa pergunta fundamental, certo? Por que Houston ainda encontra tantos corpos em seus baius com tanta frequência? O Houston Chronicle fez uma grande análise investigativa recente de quase 10 anos de dados. E isso traça um quadro marcante e complexo que vai muito além de qualquer teoria isolada. Porque primeiro você fala sobre a escala impressionante. Houston foi construída sobre mais de 4.000 quilômetros desses cursos d'água que estão por toda a parte, geralmente sem barreiras e difíceis de sair, como destacou o promotor. Os dados do Chronicle mostram padrões importantes. As vítimas são majoritariamente homens adultos, principalmente negros acima de 35 anos. Geograficamente, as mortes estão fortemente concentradas em apenas alguns CEPs no centro de Houston e nas áreas do 2º distrito, onde, notavelmente, você sabe, os moradores negros não são a maioria da população. Então isso aponta para uma tragédia que está profundamente ligada aos mais vulneráveis. E isso é uma questão importante agora. Eu vou dizer o seguinte: quando as causas são conhecidas, o afogamento é o mais comum, mas também há casos de automutilação, homicídio, overdose, problemas cardíacos e acidentes de trânsito que resultam em corpos na água. Isso nos leva ao ponto mais enfatizado pelas autoridades, a grande vulnerabilidade social. Os dados mostram que essas mortes estão ligadas à crise de pessoas em situação de rua, saúde mental e abuso de substâncias. Você tem vítimas, possivelmente, nas periferias, nesses córregos e margens que fazem parte do ambiente delas. Você tem uma combinação, potencialmente, de intoxicação, desespero, talvez um simples passo em falso. Um acidente pode transformar algo em fatal. Tracy, quando você olha para esses dados e está tentando entendê-los, tentando dar sentido a eles e pensando sobre isso, estamos falando sobre esses grupos de indivíduos. O que chama sua atenção? Eu acho simplesmente que é incrivelmente triste.
E eu acho que parte do que pode estar contribuindo para não saberem a causa da morte, ou para essas pessoas nem sequer serem registradas como desaparecidas em primeiro lugar. O silêncio dos familiares ocorre porque muitos, como você disse, vivem em situação de rua e são itinerantes. E eu realmente acho que isso fala sobre esse quadro mais amplo, porque em toda Houston, quero dizer, os baius estão realmente por toda parte. E eu realmente acho que o que está acontecendo é que membros dessas populações não conseguem obter a assistência de que precisam. E, como resultado, por causa da intoxicação, ou seja lá o que for, essas pessoas acabam caindo nesses baius e não conseguem sair. E eu acho que isso realmente aponta para um problema social maior em questão. Eu sei que você precisa ir, mas preciso perguntar só mais uma coisa. Não podemos ignorar o aumento significativo dessas mortes ao longo do tempo. Porque isso não é apenas um pânico repentino. Os números mostram uma tendência preocupante de aumento. Segundo a Houston Public Media, com dados do Instituto de Ciências Forenses do Condado de Harris, mais de 200 corpos foram encontrados em córregos locais desde 2017. Este é o ponto crítico. Os últimos 2 anos tiveram o maior número já registrado. Em 2024, 35 corpos foram encontrados, e com as descobertas da 2025, já soma quase 34, quase igualando o recorde do ano anterior. Para comparar, em 2017, foram 20 mortes assim. Esse número variou nos anos seguintes, mas começou a subir significativamente por volta de 2020. A tendência é clara. As mortes no Bayou aumentaram muito na última década, principalmente as relacionadas ao local nos últimos anos. Estamos atingindo níveis máximos, e isso não é só mais atenção nas redes sociais, mas também nos próprios dados reais. Esse aumento constante de tragédias é, obviamente, o combustível que transforma cada nova descoberta em um assunto de atenção para toda a cidade. Uma resposta. Teorias, Tracy. Antes de eu te deixar ir, por que estamos vendo algo assim? Acho que esse é meu maior problema e por isso o público está assustado. Esse volume enorme, acho que parte disso é que talvez as patrulhas tenham sido intensificadas e por isso mais pessoas estão sendo encontradas. Depende da quantidade de chuva no ano e de quantas pessoas eles encontram, o que certamente contribui. Também quero saber como aumentaram as taxas de pessoas em situação de rua em Houston. Na verdade, eu não sei a resposta para isso, mas acho que é algo que vale a pena investigar. E eu também acho que, na sombra que a pandemia deixou, muitas pessoas ficaram marginalizadas também. E por isso eu acho que isso é meio que uma tempestade perfeita, vendo esse triplo, essencialmente, de pessoas. TRACUWALDR, muito obrigado mesmo. Obrigada, Jesse. E isso é tudo que temos para vocês agora, aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem e, como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que vocês ouçam seus podcasts. Me sigam no X ou Instagram. Sou Jesse Weber, até a próxima.